Olá pessoal, esse é um vídeo explicativo sobre a instalação realizada na Universidade Federal do ABC com o tema Métodos Contraceptivos e Direitos Reprodutivos para a disciplina Natureza da Informação com a professora Carla Vittori. Você sabe o que é a contracepção? Acredito que sim, afinal é um tema bastante comum na sociedade atual. Trata-se do ato de evitar a gravidez. Além disso, muitos métodos contraceptivos visam evitar a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Junto da preocupação com a saúde, existem diversos fatores que influenciaram na criação e aplicação desses métodos. Dessa forma, pode-se afirmar que existem vieses legislativos, sociais e culturais que afetaram e afetam ainda hoje as questões relativas aos direitos reprodutivos. Em nosso trabalho, foi realizada uma linha do tempo de cima para baixo, separada em 3 seções: passado, presente e futuro. O passado foi representado pela cor azul, que é comumente associada à masculinidade, simbolizando a prevalência das opiniões masculinas relativas aos métodos contraceptivos numa sociedade patriarcal, além da ínfima representatividade feminina nas políticas relacionadas. O presente foi representado pela cor vermelha, simbolizando a força, a luta das mulheres a favor de seus direitos reprodutivos. Esse período inicia-se a partir do século XXI, durante o qual houve grandes reformulações em leis reprodutivas. Além disso, com o avanço tecnológico, ocorre a criação e aplicação de métodos hormonais como implantes, anéis vaginais e adesivos. Por último, temos o futuro, representado pela cor roxa, que é uma aglutinação do azul com o vermelho, simbolizando um parâmetro igualitário entre homens e mulheres, com o objetivo de harmonizar ambos os sexos quanto aos direitos e deveres relativos aos métodos contraceptivos. Ao todo, são 14 métodos contraceptivos, mas isso não quer dizer que todos são eficazes na prevenção de gravidez ou na transmissão de ISTs. Para a informação do público, foram realizados 14 cartões, cada um com um método contraceptivo diferente, que foram pendurados na linha do tempo com linha barbante. Na frente de cada cartão, observa-se uma imagem representando o método e seu ano de criação. Já o verso contém informações sobre o contraceptivo. Dessa maneira, o público pode interagir com os cartões, virando-os conforme seu interesse e curiosidade. Nas informações, são relatadas as formas de uso, a eficácia, tanto na prevenção de gravidez como na de ISTs, e os efeitos colaterais. Em meio aos métodos contraceptivos, temos os de barreira, caracterizados pelo diafragma e pelos preservativos masculino e feminino. Estes são popularmente conhecidos como camisinha e são, atualmente, o único método que previne a transmissão de ISTs durante a relação. Já as opções hormonais incluem o implante, o anel vaginal, o adesivo, o dispositivo intrauterino, abreviado como DIU, a pílula e a injeção. Além disso, existem os métodos comportamentais. Os mais famosos exemplos são o coito interrompido, caracterizado pelo interrompimento da relação antes da ejaculação, e a tabelinha, caracterizada pela abstenção sexual durante o período fértil da mulher. Por último, há os métodos definitivos, determinados pela esterilização cirúrgica, sendo a laqueadura realizada no sexo feminino e a vasectomia no masculino. Além da menção dos métodos contraceptivos, destaca-se as alterações graduais dos direitos reprodutivos no Brasil. Na década de 40, sob o governo de Getúlio Vargas, os contraceptivos foram proibidos, tendo as intervenções estatais nessa questão cessado apenas em 1996, com a Lei do Planejamento Familiar. Percebe-se, em meio a tantas pequenas mudanças distribuídas em um período de quase 60 anos, que a evolução dos direitos reprodutivos ocorreu paulatinamente. Na parte do futuro da linha do tempo, foram disponibilizados papéis post-its para que os leitores pudessem escrever suas perspectivas quanto aos métodos contraceptivos e direitos reprodutivos. Após o recolhimento da instalação, destacam-se alguns dos registros feitos pelo público: a legalização do aborto, a evolução da pílula anticoncepcional masculina e o fim da mutilação sexual em crianças.
O registro dessas expectativas sugere um apelo por mudanças mais profundas e abrangentes, e a complexidade desse cenário revela que, apesar dos avanços notáveis ao longo da linha do tempo, persistem desafios a serem superados. Portanto, o futuro dos direitos reprodutivos ainda demanda discussões robustas, educação aberta e, sobretudo, a busca constante por equidade e respeito à autonomia individual. Com isso, ao encerrar essa instalação, não apenas celebramos as conquistas já alcançadas, mas também nos comprometemos a permanecer atentos e ativos na promoção de uma sociedade mais justa e informada em relação à questão reprodutiva. Que as vozes expressas aqui ecoem não apenas neste espaço, mas reverberem em futuras discussões e ações, moldando um amanhã mais inclusivo e compassivo para todos.